Deixa eu ver se agora vai. Ah, obrigado. Agora eu tenho poderes. Muito bem, pessoal. Vamos começar a nossa conversa, então. Pessoal, eu sempre gosto de trabalhar com referência, tá? Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal com quem eu estudo, eu não trago a minha opinião. Eu trago o que as referências trazem. Essa é a opinião de fulano, de ciclano, isso é o que as pesquisas trazem, tá? Por que que eu tô dizendo isso para vocês? Porque eu acabei me esquecendo de colocar algumas referências, alguns slides vão estar com referência, outros não. Daqui a pouco eu vou justamente converter para PDF para mandar para vocês, daí eu vou atualizar as referências, mas as referências da aula de hoje está sobre o Manual Estudante Magnetizador do Barão do Potê, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, e Medicina Vibracional, do Richard Gerber, tá? E aí nós vamos começar então nosso estudo de hoje. Tá todo mundo vendo? Tá aparecendo aí um slide com uma imagem indiana escrito chakras? Uhum. Sim. Obrigado. Então, primeira coisa, pessoal, tá? Ahn, o termo chakras, ele vem do sânscrito, que quer dizer roda, porque é importante a gente saber que quando se fala de bibliografia com relação a isso, os livros mais antigos que trazem sobre isso são os Vedas e os tratados taoístas, tá? Existe uma diferença, questão de nomenclatura, obviamente, com relação aos que os tratados taoístas trazem, mas eles também trazem, então não é uma coisa que apenas os indianos trazem, embora vai ser muito mais fácil de nós encontrarmos sobre o assunto na literatura indiana do que na literatura chinesa, tá? Mas existe sim. Ahn, Então, a maior parte desse assunto, ele é de cunho oriental, ok? Existe depois, existem duas obras, que é a obra de André Luiz, então isso vai ganhando um outro cunho, né? E tem obras que, inclusive, eu não achei aquela obra que tu me citou, Ana, mas eu olhei muito rápido a Gênese. Na Gênesis, Kardec só comenta sobre a existência de poros perispiríticos, que Poros, fazem a troca de energia entre o ser e o ambiente, os seres entre si. Ele não perfeito, refere nem número, nem nome, nem localização, é apenas isso. perfeito. Ou seja, quando se fala de. E aí, se a gente relacionar com o que André Luiz traz, né, da troca energética e de onde estão localizados os centros vitais, vai remeter de novo ao perispírito, ao corpo espiritual. Então dá para entender à medida que a gente lê Kardec ali, é que a gente vê essas outras bibliografias, a gente vê que existe uma relação com essa questão de poros perispiríticos, né? Justamente por questão de troca energética, tá? Mas antes da gente entrar e conversar um pouquinho mais sobre isso, vocês já viram isso aqui? Hum. Tá aparecendo aí para vocês um transformador moderno, tá? O nome já diz, né? Qual é a função disso? Transformação. Ele funciona como uma para transformação energética. Então, se eu tenho um aparelho 220 e eu quero usar em 110 ou vice-versa, esse aparelho ele faz justamente a transformação para mim de energia. E como isso se dá? Isso se dá justamente porque existem duas espirais lá dentro, em que através de indução, então numa delas eu vou ter descarga eletromagnética. Então, a partir de uma indução, ela acaba justamente induzindo um processo de adaptação, que vai ser no circuito secundário, o mesmo processo de circulação energética, e com isso eu tenho a adaptação de energia, ok?
Por que que eu gosto de trazer isso? Porque uma das principais funções dos chakras, dos centros vitais, é justamente transformação de energia, tá? A gente tem transformação de energia de um estado mais sutil para outro mais denso e vice-versa, tá? E é isso que a gente vai conversar agora. Essa imagem, ele é uma imagem do livro do Deus Chakras, do Leadbeater, que era um esotérico, tá? Que estudava muito a parte oriental. E eu gosto das obras dele porque entra em consonância com que algumas coisas que André Luiz traz e com que outras literaturas sobre o assunto também trazem, inclusive pesquisas científicas, tá? Então hoje existem várias pesquisas científicas realizadas nos Estados Unidos e na Europa com relação aos centros de energia e eles já conseguiram mensurar, tá? E esses padrões energéticos que os chakras, que os centros vitais eles apresentam, corresponde à numeração e à ordem que os tratados orientais eles ensinam, tá bem? Oi, filho, tudo bem? Então, primeira coisa, pessoal, e é interessante, quando a gente fala de chakras, a gente vai encontrar em alguns livros a expressão fulcro, tá? Principalmente atrelado ao termo energia. E o termo fulcro, o que que ele quer dizer? Ele quer dizer um ponto essencial. Então, se a gente for lá e tentar entender o que que é um fulcro energético, tá? Ele é um ponto de extrema importância, ele é um ponto que ele tem um valor agregado em função da função que ele desempenha. Então, fulcro de energia, ele quer dizer exatamente isso, tá? Em outras vezes, a gente vai encontrar outras nomenclaturas, como, por exemplo, vórtice energético. Esses termos eles não são exatamente sinônimos, embora muitas vezes sejam apresentados como sinônimos, tá? Na verdade, eles trazem adjetivos e atribuições, tá? Que remete a nós a importância do que isso expressa. Então, quando nós falamos de vórtice energético, nós estamos nos referindo ah, a algo que tem justamente uma carga e que, em função dele desempenhar um movimento intenso giratório. Então, o vórtice ele quer dizer isso: movimento intenso giratório. E esse movimento intenso giratório, ele lembra um redemoinho, tá? E aí o que acontece num redemoinho é porque ele vai justamente absorvendo essa energia para aquele interior, tá? E aí uma pergunta: um chakra, um centro vital, ele lembra mais um funil ou um peão em movimento? Eu vou fazer uma enquete. Eu quero uma enquete. Quem acha que está mais relacionado a um funil, por favor? Quem acha que está mais para um peão? Embora eu use o funil para demonstrar a absorção de energia. Então, olha só, pessoal, que interessante isso, tá? O funil, ele é apenas um lado da moeda. Por quê? Porque todo funil ele vai ter justamente que movimento? Centrípeto. Só entra. Tá me ouvindo? Sim, pode seguir.
Congelou a imagem, mas estamos te ouvindo. Ah, tá. Quando eu parar de falar, pessoal, é porque para mim congelou tudo. Então opa, tá? Então olha só. Quando a gente fala de funil, nós estamos falando de um movimento centrípeto, ou seja, ele converge para o centro. Todo movimento de convergência para o centro, ele tem justamente um movimento de absorção. Pergunta: a função do chakra é de apenas absorver energia? Não. Então ele não pode ter uma aparência de funil. Por quê? Porque o funil ele traz justamente isso. Vamos fazer uma brincadeira e é sério essa importância, tá? Parece brincadeira boba, mas olha só. Faça um movimento circular. Nós aplicamos circulares, não aplicamos nos nossos pacientes, tá? Vamos fazer um movimento circular centrípeto. Estamos no sentido horário. Não vou me deter à questão de horário e anti-horário agora. Mas, ok, nós estamos fazendo um movimento centrípeto, ele converge para o centro, certo? Então ele vai ter uma função penetrante. Agora nós vamos fazer o seguinte: de onde vocês quiserem partir com o movimento, de onde vocês quiserem partir com a mão de vocês, tá? Por exemplo, daqui do lado. Mas que ele tem um movimento centrífugo. A energia está entrando ou está saindo? Circulando? Ela está circulando Para em fora. fuga do centro, para fora. Entenderam? Então, olha só. Aí a gente precisa se perguntar uma coisa. E aqui agora eu só vou gerar tumulto. Toda vez que o chakra ele está absorvendo energia, ele está num movimento centrípeto, certo? Mas quando eu estou expelindo energia, ele vai estar no movimento centrífugo. Eu preciso necessariamente fazer apenas um dos movimentos, ou será que os dois movimentos podem ser realizados concomitantemente pelo chakra? Aí, aí entra certa divergência de literatura, porque nós temos literatura que dizem que um momento precisa fazer um movimento e outro momento precisa fazer outro movimento. Só que quando nós tratamos de raios de energia, de matéria sutil, e aí a gente vai ter diferentes níveis vibratórios de matéria sutil, surge a seguinte pergunta: eu preciso necessariamente parar um movimento para iniciar o outro? E aí, se a gente ver o movimento de um peão, a gente vai perceber que as duas coisas são possíveis. Mas eu preciso enxergar um peão, não mais um funil. E aí, então, o movimento de um peão, eu vou ter a parte que ela converge para o centro, e automaticamente eu vou ter o desenho do peão, que ela diverge do centro. Ela é centrífuga. E isso é concomitante. Então, talvez, eu possa ter as duas coisas concomitantemente. Obviamente que quando nós estamos atrelados a uma função específica, talvez eu tenha mais função de uma delas. E quando nós estejamos desempenhando uma outra função, talvez eu tenha mais aquele outro movimento sobre o centro vital, sobre o chakra. Então, por exemplo, eu estou mais absorvendo energia. E a minha necessidade e meu propósito nesse momento agora é esse. Então, obviamente, talvez
eu tenha justamente uma absorção maior, mas para poder compor o próprio campo magnético ao meu redor, eu preciso continuar expelindo, porque eu vou ter uma configuração que vai se desenhar justamente em função de um campo magnético que se forma. Dá para entender isso aqui? Diríamos assim, no nosso dia a dia normal, por exemplo, estamos aqui agora, nós estaríamos nessa dupla função. Seria o estado rotineiro. Pensando em Exato. termos de magnetização, nós, magnetizadores, estaríamos na função de expelir, na centrípeta, aliás, na centrífuga, né? Eu sempre Isto, troco esses dois nomes. E a pessoa que vai receber, por ação nossa e pelo desejo dela, provavelmente estaria mais com a função de a centrípeto. centrípeta, né? De pôr para dentro. Exatamente. Exatamente. Tá? Então Conforme as agora necessidades, isso seria ajustado. isto. Exato. Exato. Né? É totalmente ajustável segundo a necessidade. Daí aqueles fenômenos de se eu encontro uma pessoa na rua e ela me abraça, de repente eu posso sair dali muito sugada ou, ao contrário, posso sair restabelecida. Se ajusta conforme a necessidade de. É o que funciona no magnetismo instintivo ou natural, né? Quando a Exatamente. gente passa para o atendimento, a gente vai dar a conotação de função de acordo com o propósito que se quer, Exato. Perfeito. tanto nos nossos quanto do nosso atendido. Exatamente. Né? E, e aí a gente consegue ter esses dois processos. Poxa, eu tô dando energia, mas ele também está recebendo energia. Né? E aí, por exemplo, quando a gente vê ali a base do peão, a parte inferior do peão, ele está justamente mais por um centrípeto. Quando a gente vê essa parte de cima do peão, que inclusive vai formar uma coroa, isso estaria justamente mais por uma função de centrífuga, tá? Então, e aí eu vou ter o delineamento em função do campo magnético, tá? Esse peão aqui de madeira, ele lembraria melhor, porque daí então eu vou ter a parte que converge, mas por dentro eu vou ter a parte que diverge. As duas podem estar ocorrendo concomitantemente, tá? E a gente precisa entender que centros de força, centros vitais e centros de energia geralmente são empregados, então, como sinônimos. Mas o vórtice, então, ele está relacionado a um movimento intenso giratório e o fulcro a um ponto essencial. Então, são dois atributos dos centros vitais. É algo que está girando e que está girando muito rápido, ok? E que ele está girando justamente sobre um ponto específico, porque à medida que ele penetra naquele ponto, ou que ele reflete daquele ponto, tá? Ele vai ter uma função atrelada àquele ponto. E eu, inclusive, associaria, para a gente falar essa função de peão, ao que André Luiz fala sobre o centro coronário. O que que ele fala do centro coronário? O centro coronário é o ponto de interação das forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. E aí ele vai explicar o que daqui a pouco a gente vai ver. Eu tenho então uma ação penetrante do espírito sobre o corpo físico, mas eu tenho também a assimilação de informação do corpo físico para com o perispírito. Então, peraí, eu preciso de entrada e saída de energia aqui, ok? Vou seguir lá. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ok.
Aqui, pessoal, essa imagem, eu gosto bastante, essa imagem é do Leadbeater, tá? Do livro Os Chakras, ok? E aqui, justamente, o Leadbeater ele vai trazer, tá? Falou. Sobre os chakras, que é a mesma coisa que outras literaturas vão trazer. Absorção, exteriorização e administração de energia. Então, aqui eu tenho as principais funções dos centros vitais: absorção, exteriorização e administração de energia. Em função disso, ele vai estar cuidando e fazendo a manutenção da estabilidade física, da estabilidade intelectual, emocional e espiritual síncrona com o corpo físico. Que é o que a gente vai perceber muitas vezes em magnetismo, pontos que a gente vai avaliar e que a gente vai ver, olha, eu quero agir mais fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, né? E que muitas vezes vai estar justamente relacionada à harmonia da disposição desses centros vitais, ok? O primeiro registro, pessoal, dos chakras é sobre os Vedas, ok? Que é a literatura base da Ayurveda, que é a medicina indiana. Vinícius, Oi. o Não, seu não, Boris, não é contigo. seu Boris gostaria de fazer uma pergunta também, só um minutinho. Não sei se ele me ouviu. É o seguinte, o movimento da Terra, já que a Terra tem movimento de um peão, interfere nessas forças todas, já que a Terra tem, tem a parte magnética toda, e do Equador para baixo é um sentido, e do Equador para cima é outro sentido, as forças de Coriolis, sobre a movimento da água também, tem alguma influência sobre isso ou não? O que a gente encontra na literatura, por exemplo, Memórias e Aforismos de Mesmer, ele vai falar justamente que existe interferência e a base da medicina dos Vedas, aliás, do que trata sobre os chakras, eles vão justamente falar que as energias cósmicas interferem sobre os centros vitais e que por isso mesmo eles atuam como centros de força transformadores, porque eles precisam adaptar essa energia para as funções celulares. Então, disso eles tratam. Então, a questão de força magnética de astros, a questão de força magnética da Terra, mas eu não encontro na literatura que existe uma diferença de para a esquerda, no sentido anti-horário ou no sentido horário, segundo a polaridade do planeta, tá? Segundo o hemisfério do planeta. O que existe sim, que algumas literaturas falam que mudaria conforme o hemisfério do planeta, seria o centro umbilical genésico e o centro esplênico. Então, segundo algu- ah, alguns teóricos, os orientais teriam um centro genésico, umbilical, desculpa, e os ocidentais teriam um centro esplênico. Quando une os dois campos magnéticos, a gente tem o desenvolvimento de um terceiro, mas isso é uma teoria, tá? Então, com relação à questão, né, do hemisfério, a única coisa que eu encontrei sobre isso, mas que interfere no sentido horário, no sentido anti-horário, eu não encontrei nada sobre isso. Eu trabalho muito com orientais aqui, tá? Então, inclusive, tem orientais no nosso grupo, de chinês, japonês, árabe, indiano, russo, tá? E assim, o que a gente nota quando a gente está trabalhando, a gente atua no sentido horário. E atuando no sentido horário, a gente vê que existe regulação das funções deles. Quando a gente atua sobre os ocidentais, nós percebemos as mesmas respostas atuando sobre o sentido horário, tá? Isso não quer dizer que se eu sentir necessidade, eu não vou dar uma função anti-horária. Isso é outra coisa. Mas falando em um termo fisiológico, tá? Ou seja, só que se a gente pegar um ocidental e a gente aplicar em sentido anti-horário, e até gostaria da tua experiência sobre isso, por favor, Ana. Mas se a gente pegar um ocidental e aplicar um sentido anti-horário, o que a gente percebe é que há um travamento de função.
tá? Então, logo, se eu estivesse aplicando sobre os orientais, quando eu estou trabalhando no sentido horário neles, se isso estivesse contra a função deles, teoricamente, eles teriam que ter consequências funcionais. E não é o que a gente nota. Respondeu, mestre? Ana, gostaria de... Sim. Não, assim, ó, o que que, o que que a gente pode falar com relação a essa função, né? Embora não seja exatamente a pergunta, não é respondendo a pergunta do Boris, mas a tua provocação. Primeiro, do Poté orienta que a gente trabalhe quanto magnetizador voltados com as costas para o norte, em função de uma melhor assimilação ah, das correntes magnéticas do próprio planeta, né? Nos alinhar a uma função natural. Nós fizemos essa alteração e adotamos essa postura na sociedade e, de fato, o desgaste do magnetizador é muito menor, tá? Isso tem a ver com o polo, né? A gente se localiza se orienta na direção para que as correntes que fazem o alinhamento do planeta passem por nós, tá? Então, esse fato aí é testado na prática, existente na teoria, testado na prática, funciona. Com relação à função dos sentidos, horário e anti-horário, é bom que a gente tenha bem clara assim, aquela noção que tu colocou no início. São funções naturais do próprio centro de força. Ele tanto funciona para uma função de exteriorizar, quanto funciona na posição de captar, né? No sentido de captação. Então, e fiz muito isso em razão de ter assistido alguns vídeos de magnetizadores franceses atuais, e um deles me chamou a atenção que ele abordava exatamente esse assunto, e ele colocava da seguinte forma: ao invés de tu fazer, tu pega uma situação em que a pessoa está com um congestionamento de energia muito grande num determinado ponto, está obstruído. Vamos usar essa expressão. Está obstruído, tá congestionado, está com muita energia naquele ponto. Qual é a minha opção? Dispersivos. Pode ser que eu dê dispersivos até cansar os braços. A outra opção é lembrar do funcionamento dos centros de força e potencializar o giro dele no sentido de expelir energia. Controlar isso, tá? Controlar isso e voltar ao movimento natural no momento em que ele está, vamos dizer assim, liberado. Eu achei que fazia muito sentido esse pensamento, essa postura dos magnetizadores franceses, dos vídeos que eu vi. Testei, eu sou daquela, eu sempre testo, né? É, e funciona. Tá? É claro que é uma coisa que vai exigir cuidado, porque eu não vou fazer um centro de força girar mais num sentido e deixar ele ao léu, não. Isso vai ser sob controle do magnetizador e depois ele tem que retornar ao ponto. Tá? Eu vou ter que fazer ele ficar no ponto de natural, sem que ele fique vazando, vamos dizer assim, a energia do paciente. Mas até mesmo o Georges já nos deu, né, o mentor espiritual da nossa sociedade, já nos deu orientação em alguns casos de fazer isso, tá? Muito especialmente em pacientes psicóticos, que têm uma força descomunal e cujo pensamento é absolutamente desalinhado em muitos casos. Então, eles próprios geram um tumulto e o resultado é bem interessante mesmo. Essa é a minha participação. Agora vamos em frente. Perfeito. Obrigado, Ana. E é preferível trabalhar o giro, muitas vezes, né? O sentido do giro, do que se esvair em dispersivos, né? E aí, pessoal, então assim, ó, aqui que a gente dá para ver também na imagem, a gente vê traçados, né? Linhas, canais interligando os centros vitais. Esses são os nadis.
São os principais nadis, ok? Que existem no corpo. Seguindo. Os centros vitais, então, pessoal. Isso aqui é do Richard Gerber, tá? Estão envolvidos na captação de energias superiores e na adequação numa forma utilizável na estrutura humana, tá? Então vem aí essa questão da resposta aí também, tá? O que que acontece? Ele se refere muito, a literatura se refere muito de absorção de energia cósmica, tá? Seja em formato de luz, seja em função de um formato de onda eletromagnética, que as duas ocorrem, tá? E aí o corpo vai absorver, e aí a gente precisa de uma transformação para adaptar isso para a função celular. Quem faz isso? O chakra, tá? O centro vital. Do ponto de vista fisiológico, os chakras parecem estar envolvidos com um fluxo de energias superiores para as estruturas celulares do corpo físico através de canais específicos de energia sutil. Então, o chakra ele faz justamente essa absorção, ele transforma e aí ele vai passar essa energia para o outro chakra, mas ele também vai passar a parte dessa energia para as funções celulares, tá? Através do quê? Através dos plexos e através dos canais nadis e meridianos de acupuntura, tá? Nadis e meridianos de acupuntura são duas coisas diferentes, são canais distintos. A própria disposição cartográfica dos nadis e dos meridianos é distinta. A única que parece que lembra mais é o Tumai e o Renmai, que são os canais que passam na frente, que passam atrás e que formam aquele cinturão que a gente já conversou antes, ok? Inclusive, a gente vai ter a justa posição dos centros vitais sobre os plexos nervosos. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, que é o que André Luiz, inclusive, ratifica. Então, sobre cada plexo nervoso, e aí, pessoal, a gente precisa entender que existe uma diferença entre plexo e chakra. Embora muitas vezes em algumas literaturas ou em alguns teóricos isso seja apresentado como sinônimo, não são. Plexo é anatômico, é físico. Então é uma rede nervosa e vascular. E se refere principalmente sobre a rede nervosa. Então, por exemplo, um exemplo de rede nervosa de plexo, o plexo solar. Quando nós nos referimos a plexo solar, nós não estamos falando de chakra. Nós estamos falando de uma rede neural anatômica que ela está justamente ligada na boca do estômago, que a gente chama vulgarmente de boca do estômago, que é o epigástrico. Aqui nós temos essa rede neural e nós temos uma rede vascular chamada de tronco celíaco, que é uma rede vascular que vai fazer distribuição, então, para órgãos como o pâncreas, como o fígado, entre outras estruturas que estão justamente aqui. Nós vamos ter o chakra gástrico, que então vai se justapor a esses plexos. Entenderam? Então são coisas diferentes. Então eu tenho chakra que se justapõe a essa rede neural por transmissão eletromagnética e fluídica, se dá eletromagnética, se dá sobre os nervos. Fluídica se dá sobre os nadis. E aí eu tenho uma relação eletromagnética dos chakras com o Renmai e o Tumai, que é esse cinturão dos meridianos. E o Tumai e o Renmai fazem a distribuição para os outros meridianos, que é onde vão chegar então para os órgãos do nosso corpo. Deu para entender? Tranquilo? Dúvidas? Só um comentário. Então, na verdade, quando eu faço o perpendicular, eu estou também, que é o perpendicular que envolve o anel magnético, ou esse cinturão, como tu chamou, eu vou estar envolvendo também esses meridianos principais. Sim, principalmente. Né? E aí quando a gente faz o perpendicular lateral, eu chamo ele de lateral daí, né? Quando a gente faz o lateral, eu tô pegando os meridianos yang Sim, sim. que estão localizados na lateral do Uhum. corpo, né? E aqui na Ah, frente, principalmente o Tumai e é. Renmai. É interessante que os magnetizadores clássicos eles colocam essas duas técnicas, mas principalmente os perpendiculares, como a curativa por excelência, né? Porque justamente ela vai pegar tudo, ela vai pegar os principais centros de força, os principais plexos, os principais meridianos e os nadis também. É, Pega tudo.
Uma coisa, Ana, que a gente começou a fazer aqui no IAN, porque eu gosto de fazer testes também, né? Eu gosto de fazer os testes. Então, por exemplo, assim, o que o que eu aprendi lá atrás com alguém e que funciona até hoje. A gente começa por onde, tá? Nós estabelecemos relação magnética, nós fizemos o tato, nós vamos para longitudinais, né? Isso aí vai tratar de novo lá na frente, né, Ana? Então, Uhum. beleza, nós vamos tirar. Eu brinco, eu chamo aqui com o pessoal que é para tirar o sobrenadante. Por que isso? Porque quando a gente vai para uma centrífuga, então a gente vai fazer um experimento celular. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o sangue, eu vou botar dentro de uma pipeta e vou botar numa centrífuga. E ele vai girar, e o que que ele vai fazer? Ele vai gerar um sobrenadante. O que que é esse sobrenadante? Isso não me interessa. Isso não vai trazer resultados para minha pesquisa. Quando a gente faz longitudinal, né, dispersivo, ele é justamente para tirar aquelas influências que ali no trânsito, antes de chegar aqui para magnetização. Então faz lá, realiza lá os dispersivos para tirar. Então eu brinco que é o sobrenadante. E aí nós começamos a testar o seguinte: antes de ir para a técnica específica, aplicar perpendiculares. E eu procurei analisar o desgaste do magnetizador. Por quê? Porque o perpendicular ele tem uma tendência de alinhar, de drenar e alinhar. Teoricamente, se eu tiver um bloqueio em algum centro, ele vai desfazer. Talvez ele ajude, né, mais facilmente nesse desbloqueio e ele comece a drenar essa energia. E aí, então, para eu trabalhar a técnica específica, é, vamos dizer assim, fica menos intenso, fica menos evidente as alterações, É, algo interessante. Eu, de vez em quando, uso a perpendicular como técnica específica também. né? Mas aí, e aí vai ter um lá que vai sobrar que Sim, opa, daí não vai dar. A gente vai ter sim. que meter naquele lá, tá? Ok, então, pessoal, tá? Então, parecem atuar como transformadores de energia, reduzindo sua forma e frequência para adequá-las a um nível de energia imediatamente inferior, porque é esse nível de energia inferior, como ele é chamado, e pessoal, nível de energia inferior não quer dizer energia ruim, não. Ela é uma energia considerada num padrão inferior comparada à que estava antes, mas que é adequada para a absorção celular, tá? Observem o seguinte, tá? O Richard Gerber, ele utiliza muito uma linguagem assim, ó, parece, porque isso aqui é uma linguagem que a gente tem que usar no meio científico. Então ele apresenta várias pesquisas, mas ele não pode chegar e dizer assim, ó, é isso. Isso aqui é um condicionamento do movimento científico, tá? Ah, então olha, até aqui, por quê? Porque a gente é baseado em paradigmas. Tá? Então, olha, esse paradigma, até aqui, as pesquisas, elas estão trazendo e a evidência que nós temos são essas aqui, ok? Então, por isso que vocês vão ver essa linguagem aqui dele, que às vezes parece que ele está em dúvida, mas não. É a linguagem que tem que se adotar no movimento científico, tá? A energia, por sua vez, é traduzida em alterações hormonais e fisiológicas e, finalmente, celulares por todo o corpo. E aí que a gente vai ver que, então, cada centro vital ele vai se conjugar com um plexo nervoso e, principalmente, com uma glândula, tá? Com uma glândula hormonal, ok? Às vezes até mais que uma. Por exemplo, o laríngeo ele vai atuar tanto sobre a tireoide quanto sobre a paratireoide, tá? O gástrico, ele vai ter atuação sobre o pâncreas, mas também sobre o fígado. Então, não necessariamente ele vai atuar sobre uma, mas ele vai, a literatura ela descreve um principal, tá? Cada grande chakra, e aí se fala que existem 7 grandes chakras principais, está associado a um determinado plexo nervoso e a glândula endócrina. Os chakras estão ligados uns aos outros e a determinadas partes da estrutura físico-celular através de canais energéticos sutis conhecidos como os nadis, que é o que a gente acabou de conversar, tá bem?
Os nadis são constituídos por delgados filamentos de matéria energética sutil. São diferentes dos meridianos, os quais, na verdade, têm uma contraparte física no sistema de ductos dos meridianos. Então, não está dizendo que o meridiano é físico, está dizendo que ele tem uma contraparte física. Os que as pesquisas falam é que os centros vitais eles atuam e eles têm uma resposta fisiológica sobre os plexos nervosos. Mas também existem muitas pesquisas que falam que os meridianos, por indução eletromagnética, vão ter uma indução eletromagnética, não que seja o mesmo canal. Eles vão ter uma influência sobre as células gliais e as células de Schwann, tá? Ou seja, a gente tem uma justa posição de função. E uma das coisas que a gente vê, né, pela própria configuração dos centros vitais que se dá e que justapõe ao do Myers and May, e aí lembrando daquela pesquisa, né, que o corpo físico, então, a primeira coisa que se percebeu em salamandras é aquele eixo central, que acaba se dando, então, sobre o córtex, sobre o cérebro do animal e sobre a medula dele, tá? Então a gente vai perceber que os chakras, e aí começa a fazer algum sentido para nós. Espera aí, eu tenho então justamente um campo eletromagnético que se forma no centro, eu tenho uma justa posição e uma indução dos chakras sobre o sistema nervoso, principalmente cérebro e medula, e eu vou ter um comportamento indutório dos meridianos sobre as células de Schwann e sobre as células gliais, células nervosas também, tá? Então há uma convergência na literatura sobre isso. Aqui só um pouquinho, pessoal, que eu vou ter que alterar aqui o meu quadro, senão não enxerga aqui. Tá? A energia pode fluir através dos chakras em duas direções diferentes, isto é, do ambiente energético sutil para dentro do corpo e vice-versa, do interior do corpo para o exterior, ok? Isso é o que as pesquisas têm justamente evidenciado. E aí, quando a gente fala, então, pessoal, tá? Olha só, cada chakra vai estar relacionada a um plexo nervoso, a um sistema fisiológico e a um sistema endócrino. Então, por exemplo, vamos começar lá de baixo no centro coronário. O centro coronário, o plexo que eles associam seria o córtex central, cérebro, tá? O córtex cerebral. E a glândula seria a glândula pineal, tá? Vai ter relação com a glândula pineal. O sistema fisiológico sobre o qual ele opera. Fala, Ana. Não entraria aí também a hipófise? O que a literatura fala da hipófise seria através do frontal. Hum, Desculpa, desculpa. Existe uma convergência do coronário com o frontal sobre a hipófise. tá. Sim, entra a hipófise aqui também. Os dois pegam, né? Exatamente, os dois pegam. Obrigado. De nada. Tá? E aí, então, vai ter no sistema endócrino, vai ter a hipófise e vai ter o frontal. Hipófise e a pineal, tá? No plexo nervoso, do frontal, então, frontal se coloca aqui, tá? A gente vai ter a ação dele sobre o hipotálamo e sobre a hipófise, tá? Há alguns que digam que acaba pegando interferência também sobre a pineal, ok? O sistema fisiológico, o sistema nervoso autônomo. Pessoal, o que que é o sistema nervoso autônomo? É aquele que controla o nosso sistema vegetativo. Por exemplo, se a gente tentar agora se suicidar trancando a respiração, a gente não vai conseguir. Por quê? Porque eu tenho justamente o sistema autônomo coordenando tudo isso. Em algum momento eu vou ter uma resposta lá para a medula oblonga, que ela vai dar um. E eu vou respirar. Então eu não consigo me matar dessa forma, tá? Da mesma forma, quando a gente tiver a ação que está controlando as funções dos nossos rins, que está controlando a nossa função cardíaca, que está controlando o nosso sistema imunológico. Então o sistema autônomo ele é dividido em sistema simpático e sistema parasimpático, tá? Mas eu acredito que mais sobre isso vai ver com Paulo Renato, né, Ana? Paulo Inácio, sim. Tá? E aí, então, a gente vai ter a função endócrina sobre a hipófise, tá?
O laríngeo, pessoal, o laríngeo ele vai estar justaposto aqui, vai pegar o plexo dos gânglios cervicais, que vem daqui de trás e se justapõe aqui, ok? E vai pegar muito sobre a medula, principalmente cervical. O sistema fisiológico que responde ao laríngeo é o sistema respiratório e fonatório, tá? O sistema endócrino é a tireoide. A principal é a tireoide, mas ela acaba desempenhando função sobre a paratireoide também. O cardíaco, o pessoal disse, e os mapas mostram que ele está levemente deslocado para a esquerda. Alguns trazem a imagem aqui em cima, que vai ser mais sobre a base do coração, e a literatura indiana traz ele mais aqui embaixo, tá? Que vai ser mais para o ápice do coração. Ok? Então, o sistema fisiológico dele vai ser sobre o circulatório, e o sistema endócrino sobre o qual ele vai operar vai ser o timo, tá? O gástrico, então, que a gente chama, ele vai estar sobre o plexo solar. A função vai ser digestiva, metabolismo, e o sistema endócrino principal seriam as suprarrenais, mas também vai exercer função sobre o pâncreas, sobre o fígado, ok? O sacral ou genésico ou esplênico, aí vai depender, porque isso aqui tem divergência na literatura, ok? Sacral, a gente vai ter então a influência sobre o sistema genito-urinário e as células de Leydig, que vai estar justamente sobre os ovários e sobre os testículos, que é para a produção de testosterona. Então seriam ativadas segundo o chakra sacral e genésico. Pessoal, pela experiência se verifica que tem tanto no sacro, e a literatura fala isso, então, sobre justamente o osso do sacro e sobre o genésico, tá? Então, que um atuaria sobre contraparte do outro. E algumas linhas vão trazer, ao invés desse centro vital, o genésico. A grande questão são o seguinte: ou um ou outro, não necessariamente, porque na verdade a gente existe uma porção muito maior de chakras, tá? Inclusive sobre cada articulação a gente vai ter um chakra. A questão é que tem alguns que defendem 7 chakras principais, outros defendem 12 chakras principais, tá? E aí é onde vai entrar inclusive o chakra do mesencéfalo, que é o que fica aqui atrás, que nós conhecemos mais como humeral, tá? Então, e aí nós vamos ter o chakra coxigeano, que vai ser também chamado como chakra raiz, que seria o primeiro chakra, que ele vai estar sobre o plexo sacro-coxígeo, trabalha sobre o sistema reprodutivo e sobre as gônadas. Então nós teríamos o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, genésico, sacral, raiz, humeral, tá? Alguém falou aí alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Não? Ok. E aí então, pessoal, esses centros vitais, eles estão justamente relacionados à captação fluídica externa, onde eu tenho a função centrípeta do centro vital, e a exteriorização fluídica, que é onde a gente vai ter a função centrífuga, tá? Aqui, André Luiz ele vai falar então em evolução em dois mundos. Estudado no plano em que nos encontramos, na posição de criaturas desencarnadas, o corpo espiritual psicossoma é assim o veículo físico relativamente definido pela ciência humana, com os centros vitais que esta mesma ciência, por enquanto, não pode perquirir e reconhecer. Na época não tinha pesquisas como hoje tem sobre os chakras, tá? Então começa a se reconhecer a presença deles cientificamente. Mas aqui a gente vê que André Luiz então cita, tá? E que eles estão justapostos aonde? No perispírito, tá? Nele possuímos todo equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. E André Luiz vai bater muito nessa tecla. O chakra, o centro vital, então ele vai ter uma função automática, que é justamente de governar. Então ele vai cuidar da especialização celular e da manutenção da forma
e da função celular. Então, a especialização celular é justamente o que vai dar tanto a forma quanto a função. Então, por exemplo, as minhas células renais são diferentes, tanto em forma quanto em função, porque em área da saúde, a gente conversa exatamente sobre isso. Função e a estrutura, elas estão diretamente relacionadas. Então, tu quer entender a função de uma estrutura? Olha para a morfologia dela, olha para a forma dela, e isso vai estar linkado à função. Então, quando a gente vê o desenho de um néfron, que é a célula renal, ela é totalmente diferente de uma célula hepática, que é a célula do fígado, que também vai ser diferente de uma célula cardíaca. Células cardíacas são células elétricas, tá? Elas transmitem, recebem e transmitem impulso elétrico, ok? Que vai ser diferente da função das células neurais. Quem dá essa especialização celular, segundo André Luiz, é o direcionamento que os chakras dão. Então, revendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena. São os centros vitais fulcros energéticos. Lembra o que que são fulcros? São aqueles pontos essenciais, certo? Sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema, pela qual o homem possui no corpo denso e detemos todos no corpo espiritual em recursos equivalentes. De novo, André Luiz ele fala em Evolução em Dois Mundos sobre a complexidade do corpo espiritual, tá? Ou seja, e os chakras, como ele diz, estão no corpo espiritual, já imprimindo então essa complexidade da função celular. O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam das ramificações dos plexos. Pessoal, o que que a gente conversou sobre os plexos? É aquela rede neural. Então, eles se conjugam o chakra sobre aquela rede neural. E que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, ou seja, essa harmonia que existe entre a função bem estabelecida dos chakras acaba formando um veículo de células elétricas, que é um campo eletromagnético, ok? Então é como se ele formasse um corpo eletromagnético em função justamente da relação que existe de um centro vital para o outro. Dúvidas, pessoal? Tá rápido? Não, tá muito tranquilo. Até acho assim, ó, só estava anotando aqui só para não passar, que é importante a gente ver ali bom, nesse aqui tá bem claro ali a questão, né, da sobreposição dos órgãos e o quanto isso para nós é importante na prática e a gente ver que existe uma lógica a ser seguida, né? A natureza não é caótica, a natureza é organizada, a gente sabe disso. Então, quanto mais nós conhecemos dessa natureza, mais fácil vai se tornar para nós, como magnetizadores, raciocinar na solução dos problemas que apareçam, né? Então, quando tu colocou lá aquele quadro falando sobre a localização, né, o centro de força, os plexos, tal, as glândulas, tá fácil da gente também guardar bem nas nossas mentes o caminho que é percorrido de transformação dos fluidos, né? Ou seja, ele vai passar do centro de força, no outro centro de força, ele vai chegar no plexo, que é o sistema nervoso. O sistema nervoso ele vai para o endócrino, que está logo ali, né? E dali para o sangue, e daí para todas as células. E eu sempre digo para o pessoal: o mecanismo de cura do magnetismo é substituição de células. Então, quando nós estamos magnetizando alguém, nós estamos com as células dessas pessoas nas nossas mãos. Não é pouca coisa. Exato. Não é pouca coisa. Então a gente tem que ver exatamente, aí a gente tem que entender muito bem, né, o porquê dessa complexidade toda do perispírito e essa conjugação que a gente vai ver no próprio corpo físico,
que às vezes é mais fácil até da gente entender a anatomia física, mas lembrar que a anatomia física, a anatomia magnética e a anatomia perispiritual são iguais e obedecem às mesmas leis. Então, eu não vou ter, né, um funcionamento diferente em algum deles. Exatamente. E aí, pegando um gancho, Ana, nós vimos inclusive em laboratório que nós manipulamos a nível celular. Sim, E quando a gente trabalha, né, uma célula que tem dano, o magnetismo, inclusive, ele elimina essa célula que tem dano e que não pode ser mais reparada e ajuda na formação de uma célula para substituir aquela função. sim, É bem isso. a única maneira de haver a substituição, a troca da maçã pela sã é matando a maçã. Os próprios espíritos já disseram qual é o mecanismo. Mata a que está ruim e fortalece e multiplica as que estão boas. Perfeito. Tá? Isso também vai fazer com que a gente entenda porque todos os magnetizadores vão dizer que quando um órgão está danificado, muito danificado, não adianta eu pensar em mudar ele. Justamente por tudo isso que a gente está vendo dessa questão, que essa anatomia perispiritual também está refletindo isso. Aliás, ela Exatamente. está originando o desgaste no físico, né? Exatamente. Exato. E aí é o nosso limite de atuação. Exato. Então, aqui mais uma vez, pessoal, essa é a imagem do Leadbeater, tá? E aqui a gente vê, então, justamente a conjugação. Ó. Ele vem, se interpõe, ele vai ligar lá na medula espinhal e sempre, né, numa relação magnética com os plexos nervosos e com a rede endócrina. E aí, então, o que André Luiz fala, né, nós temos particularmente no centro coronário o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. O que que são as forças fisiopsicossomáticas organizadas? É o nosso corpo físico, tá? Então, quando você fala de interação, pessoal, mais uma vez, a gente tem uma ação mútua, um compartilhamento. Então, não está vindo informação apenas do espírito para o corpo físico, não. Está indo do corpo físico também para o espírito, né? São duas vias, né? Então, dele, do centro coronário, parte a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais, com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve. Então, a matéria mental envolve o centro coronário. E aí transmite, então, a matéria mental e aos demais centros da alma os reflexos vivos dos nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto estes mesmos centros, interdependentes entre si, imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos, agradáveis ou desagradáveis, de nossa influência e conduta. Ou seja, a energia ela penetra pelo centro coronário, se distribui para o corpo mental, mas também vai ser transmitida para os demais centros, e esses centros então vão transmitir sobre os órgãos, tá? Ou seja, os nossos órgãos estão recebendo a impressão das nossas emoções e dos nossos pensamentos imediatamente no momento em que nós pensamos. E aí existem duas vias para isso. Nós temos essa via energética, anatômica energética, que está sendo descrita por André Luiz, e nós temos uma outra via que ela é descrita pela neurociência, que é chamada de psiconeuroimunoendocrinologia. O que que é isso? Eu penso, eu transmito para minha rede neural, a rede neural estimula o sistema endócrino e o sistema imunológico, e o sistema imunológico e endócrino desemboca isso no centro circulatório. E aí vai para os nossos órgãos, tá? Então, nós temos de novo duas vias de ação: física e energético espiritual, tá?
Então, os órgãos internos, externos, estão submetidos ao potencial magnético dos plexos. Aqui, então, nós estamos falando de plexos, mas a gente sabe que o plexo, então, responde aos chakras. Isso aqui está no manual do estudante magnetizador. Quando o indivíduo está com boa saúde, significa que há equilíbrio entre as necessidades de energia vital de cada órgão e o potencial magnético dos plexos correspondentes, tá? Então, tem energia vital, a energia está boa, tem energia vital sendo recebida pelo órgão, ok? No caso de deficiência, o órgão danificado funciona abaixo de sua capacidade, o que por um efeito de encadeamento repercutirá em todo o organismo. Acontece então o aparecimento de um hipofuncionamento geral ou local. Então, se nós temos um déficit sobre determinado órgão, por exemplo, gástrico, então vai chegar um momento que o déficit desse potencial vai acabar acusando sobre todo o organismo, tá? Vai gerar o que é chamado de hipofuncionamento. Se eu tiver um déficit sobre o coronário, tá? E é interessante também a gente pensar o seguinte, ok, eu tenho um déficit sobre o gástrico, mas eu não tenho um déficit sobre o coronário. Já aconteceu de tu pegar paciente assim, Ana? Então não adianta tu aplicar sobre o coronário, porque o coronário tá bom. Eu tenho que equilibrar quem está desequilibrando o gástrico, que é o que o Dopotevo vai falar agora. Provavelmente ele se tornou aí um canibal, ou ele está desequilibrado com as energias cósmicas, alguém está puxando muita energia, provavelmente vai ser o frontal, ou vai ser o genésico, ou eu acabei me alimentando apenas de coisas que eu não devia, porque a gente também pensar o seguinte: quais são as fontes do fluido vital? Né? Quais são as nossas fontes de energia para os nossos plexos estar trabalhando? É um conjunto, né? Quando os plexos estão excessivamente carregados, produz-se o desregramento inverso. Eles estão excessivamente carregados, congestionados ou hiperativados. Sob o impulso da energia dos órgãos, tendem a se abalar. São superativados e este hiperfuncionamento provocará desordens. E se tem uma coisa que a natureza ela nos mostra, que toda hiperatividade acaba justamente desembocando numa hipoatividade, porque satura, esgota, tá? Então, depois desse hiperfuncionamento, o Barão do Poder vai falar isso daqui a pouco, ele acaba entrando numa baixa atividade. Então, olha só, nós temos o desequilíbrio que ele pode se dar da seguinte forma: eu tenho o potencial magnético dos plexos que vão transmitir segundo a necessidade do órgão. Então, conforme a necessidade do órgão, tá? O centro magnético ele precisa prover essa energia. Então, se ele estiver sendo usado demais o órgão, mas o centro magnético, o centro vital, ele não está dando essa energia, ele não está provendo, a gente vai ter um desequilíbrio. Da mesma forma, pode ser que eu tenha um baixo potencial magnético, ok? E a função do órgão está normal, mas eu tenho uma baixa de uma energia sendo demandada para ele. Isso também vai provocar um desequilíbrio. E esses dois vão acabar incorrendo em doença, em um processo de doença, tá? Então eu posso ter uma deficiência entre a necessidade, como eu posso ter um excesso de recursos, tá? São duas desordens que Barão do Potê aí se refere, tá ok? Pessoal, alguém tem alguma dúvida até aqui? Tem uma pergunta aqui do Bruno, que acho que tu já até está respondida, mas eu vou passar, tá no chat, tá? A doença é reflexo de um perispírito que está com os chakras desalinhados? Ele já botou aqui que sim, já foi respondido, já entendeu. Mas assim, Bruno, também eu posso ter doenças que acabam se manifestando também não só por um desalinhamento, tá? Mas também por outras coisas que acabam se dando entre os chakras e o corpo espiritual.
e os meridianos. Um exemplo específico de situação de desalinhamento que gera problemas no físico são as epilepsias, né? Elas, em geral, a pessoa está com os centros de força desalinhados, acaba, e muito desalinhados, né? Tanto que começa a fazer o passe magnético, vai entrar o perpendicular aí na jogada e ele vai se alinhar, e com isso a tendência às crises de epilepsia cederem é bem significativo o resultado. E aí o paciente deixa de vir porque ele não tem mais as crises, né? Aí ele tem de novo e volta. Nem tem problema porque isso acontece direto. É. Eu queria, assim, só para tirar dúvidas, né? Porque tem a questão, assim como existe a possibilidade de cura de uma célula doente por uma saudável, mas também pode ter a interferência de um pensamento doentio, não é? Que pode impedir também, porque esse pensamento, sendo trocado por um saudável, também pode ajudar essa corrente de cura, não é? Ou seja, o paciente pode atrapalhar se ele tiver em desalinho com o desejo do magnetizador. Vamos contar um caso, Nelly. Eu gosto de casos. Adoro história. Bom, Que é bem isso, assim. Nós estamos atendendo uma paciente, câncer, metástase. Ela teve um tumor na mama esquerda. Foi feita uma mastectomia total, tá? Foi feito quimio e rádio, respondeu bem, vida que segue. Depois de 4 a 6 anos, mais ou menos, ela teve um tumor encefálico. Fez secção, retirou o tumor, quimio e rádio. E aí agora ela começou a apresentar metástase. E aí olha que interessante, né? Ela começou a apresentar metástase, ela começou num arco costal, numa no colo femoral direito e na região de ombro direito. Ela começou a apresentar metástase. Fez o Metástase PET óssea. scan. Desculpa? Metástase essa óssea, Isso, chegando nos ossos. tá. metástase óssea. Fez o PET scan e acusou um alto índice de agressão tumoral. Começamos a magnetização 1 vez por semana, dentro daquele protocolo lá que eu passei no M, tá? O Uhum. que é o protocolo? Dissecação de tumor, reparação de DNA, isso aqui é o que a gente vê no laboratório, tá, pessoal? Dissecação do tumor, ah, até do potencina, né? Reparação de DNA e indicação, condução do sistema imunológico. E a paciente, então, ela tinha dormência nas pernas, ela tinha já dormência em função da quimio e da rádio, ela estava começando a ter formigamento nas duas pernas, às vezes ela tinha fraqueza, tinha muita dor e tinha muita falta de ar. Queda de cabelo. A gente sabe que a quimio faz isso. Nós começamos magnetização, cabelo começou a crescer, dor sumiu. Formigamento das pernas sumiu. E a resposta começou super boa, então respondendo sobre o campo, tudo mais, o campo dela respondendo maravilhosamente bem, o sistema dela funcionando muito bem. 3 meses de tratamento e ela respondendo super bem. Ela chegou no IAN, nós fomos avaliar ela, tá? Ah, e simplesmente é como se tivesse voltado tudo. A desordem dela estava exatamente como eu peguei ela no primeiro dia. Eu, olha, não faz sentido. Aí eu peguei e chamei outro magnetizador, avalia aqui pra mim. E ele pegou e apontou. Eu gosto muito de fazer isso. Olha, tá confuso? Chama outro, É. tá? E ele apontou as mesmas desordens. E aí a gente fez o tato, e no tato havia uma desordem central frontal. Tá, Então tá. havia um desequilíbrio cardíaco
E é como se tivesse dissociado o frontal dos outros centros. Hum. Fizemos uma corrente. A gente gosta de trabalhar em corrente aqui. E aí o que que acontece? O magnetizador referiu, fizemos indução com sonâmbulo, e aí foi descrito o seguinte: temperamento melancólico, pessimismo, pessimismo, e aí um retardo. Ela teve uma espécie de nostalgia. Aí eu cheguei, eu indaguei, olha, cheguei, indaguei ela. Por algum acaso, tu passou por essa situação emocional e o que tu encontra, o que tu tá se sentindo? É isso? Olha o que ela relatou. Então, no início da semana passada, logo após a última magnetização, teve uma colega de trabalho que veio conversar comigo porque ela descobriu câncer no seio. A mesma coisa que ela tem. Exatamente. Só que olha olha a fala dela para essa colega. O que eu falei para ela é que muito provavelmente ela não vai morrer agora, que ela consiga lutar, mas que não tem fuga. Ela vai acabar morrendo da doença. Hum. Ela quer se suicidar. Qual é o pensamento dela? De morte. Claro, O pensamento dela é: eu consigo melhorar, ela não mas eu não consegue. consigo curar. O que que eu fiz? Senta e tem uma boa de uma conversa e opera sobre o centro frontal, né? Mas ó, e aí eu procuro trazer os resultados com outros pacientes, eu preciso que isso aqui é o que psicossomática vai trabalhar. Eu preciso que ela encare esse processo. O resultado sobre ela mesma. Tá sobre ela mesma. Estou Exatamente. escutando. Tudo que tá falando aí. Que vergonha! Ah, Não, mas tu não falou mal de mim, então não tem problema. Não precisa- cuidado. Entende? É bem isso. Então, olha só, a forma como eu encaro a doença, como eu encaro o tratamento, ou eu estou Uhum, lutando a favor ou eu estou lutando contra. E uhum. aí, André Luiz está falando aqui o porquê. Eu estou dando ordens sobre o meu sistema celular. Acho que metendo meu bedelho na conversa, Por acho que isso favor. mostra o quanto é difícil a gente magnetizar pessoas adultas saudáveis, mentalmente saudáveis. Porque a gente poderia daí deduzir assim, bom, então se a pessoa não acredita, magnetismo não terá resultado. E não é bem assim, né? Porque eu posso magnetizar um bebê e ter resultado. Isso Posso, ele não inclusive, está magnetizar um feto e ter resultado, não né? tá atrapalhando. Posso magnetizar um animal, posso magnetizar uma pessoa, tipo assim, como por exemplo, né? A gente tem temos o trabalho com o transtorno do espectro autista, Uhum, e nenhum desses entra em conflito com o nosso trabalho. Pode-se dizer que nessas situações o magnetizador impõe a sua vontade e não tem resistência. e ele não atrapalha. Ele não atrapalha. Já quando uma pessoa adulta é atendida, o jogo de forças que envolvem esses perispíritos pode ter uma reação contrária. Tanto que, assim, ó, a coisa mais difícil, aliás, eu não me deparei ainda, né? Não sei se os demais que estão aqui com mais experiência podem falar também, mas eu não me deparei ainda com uma criança refratária. Aquela, né, que tu toca e diz assim, não, ela não está absorvendo nada. Eu nunca atendi uma criança que desse este tipo de resposta. Pelo contrário. Pelo contrário, né? Agora, o adulto, onde entra esse jogo mental, e me chamou a atenção ali que o André Luiz ele fala que o coronário faz essa função no corpo mental, né? Na questão mental, Exato. distribuição mental das forças, que é diferente de uma função de conduzir, né? Energia vital. Então, acho que a gente tem que ficar alerta para isso, assim, né? Ter essa noção, olha, a reação adversa
pode ter um efeito de uma pessoa quando ela está agindo, né? Porque, inclusive, assim, ó, se é uma pessoa adulta e que não crê, eu posso obter resultado. Se ela, tô simplesmente aqui para ver o que que acontece. Ela não confia no magnetizador. Pode haver bom resultado, porque ela não está jogando contra, né? Agora, no caso que tu relatou, né, Marcos, aí entra a função da pessoa jogar no time contrário, né? Aí Exatamente. ela automaticamente se põe numa condição refratária e joga o teu trabalho no lixo. Equivale a, como eu sempre digo, né? A pessoa que vai receber o atendimento e sai fumando, batendo boca, bebendo na esquina. É a questão de curar o corpo, mas não cura o espírito que tem hábitos, que cria a causa, né? A causa que fez a doença não foi curada. Então, ele fez, ela operou a mama e a dona da doença, que criou a doença com hábitos de pensamento, a gente pode pensar, e às vezes as doenças são usadas como forma de poder, né? Também a gente tem que pensar nisso. Pessoal, Sim. ai, eu vou sair, não vou sair, não, eu estou passando mal, aí já tenho aquela doença que começa mesmo, né? É psicológico. Então, às vezes, a pessoa é agarrada à doença. Por isso que Jesus pergunta, queres te curar? Não é à toa. Que a gente até acha um absurdo, um cego, o que é que tu quer? O que é que tu quer que eu faça? Né? Sim. E se eu não me É óbvio. engano, se eu não me engano, tem um pensamento atribuído ao Hipócrates que também diz isso, né? Tem que mudar os hábitos que te levaram à doença, porque senão não muda nada, né? Tu vai seguir o mesmo caminho. É. Sim. Voltamos, Marcos, pro andamento aí do tema. Mas e temos tempo? Vamos concluir. Todo mundo concorda, né? Ó, viu? A Show de bola. Dalva lá já me fez um sinal que sim, ó. A Marta também, ó. Então vamos lá. Show de bola. Tudo bem. O pessoal do Ian, Dani, faz favor, depois, só quando eu terminar, tu faz chamada, tá? Quem saiu antes, mas espere eu terminar. Quem saiu antes tá com falta. Puta que ele é ruim. Vai. Então, olha só, a mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam. Tem a ver com o que a gente estava conversando até agora, tá? E aí se fala de vontade, se fala da intenção, se fala de ânimo e princípio criativo. A mente como uma expressão reflexiva e intelectual, tá? Uma matéria sutil, delineada por via da expressão do princípio inteligente, tá? E que a mente ela movimenta-se, interage com o fluido espiritual, para onde então devolve a sua ideação, tá? É o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino, tá? Então, sobre o chakra coronário, pessoal. O chakra coronário ele vai ser o mais elevado centro de vibração, tá? Formado principalmente por vibrações espirituais. É um centro de alta frequência. Nós temos do cardíaco para cima centros de alta frequência. Nós temos no cardíaco um centro de média frequência. E nós temos sobre os centros inferiores de baixa frequência, tá bom? E aí, então, mais uma vez, por isso que eu preciso também dessa transformação energética, seja em ascensão ou descensão, segundo o fluxo magnético, tá? Então, ele é associado à profunda busca interior. Então, esse centro coronário, todos os tratados orientais, todos os tratados orientais, eles falam isso. O centro coronário, ele está associado à profunda busca interior. E essa busca espiritual, então a ascensão espiritual. E eles praticam muito a meditação justamente para fazer a ascensão energética desse centro.
Inclusive, nas imagens de Buda, se nós procurarmos aqui agora, né, Buda, lá no Google Imagem, a gente vai ver que sempre Buda vai ser representado, os diferentes Budas, seja Maitreya, seja ah, o Amitabha, enfim, né? Foram Budas que existiram. Os diferentes Budas, o que que eles apresentam? Uma elevação no centro coronário. Porque o centro coronário, principalmente, ele teria duas forças de impulso, né? Então, que vai ter justamente a penetração, e quando esse centro ele vai ser ativado pela busca interior e pela elevação espiritual, ele faz um movimento de ascensão para o céu, tá? Então, os tratados budistas, taoístas e os Vedas, eles falam sobre isso. Ele rege a atividade do córtex cerebral e do sistema nervoso geral, então, principalmente do sistema nervoso central, tá? Existe um sincronismo, ele vai fazer um sincronismo entre os hemisférios cerebrais. Isso aqui que eu tô falando é o que as pesquisas trouxeram, tá? É o que o Richard Gerber ele traz. Então, tudo isso aqui que está trazendo o Richard Gerber ele traz e os superiores ali, os tratados orientais. Existe um sincronismo feito pelo centro coronário entre os hemisférios cerebrais, porque existe uma diferença de função entre o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. Então, ele vai fazer um sincronismo e ele vai fazer um sincronismo entre as redes neurais direita e esquerda com a glândula pineal, tá? Isso é função do coronário. E aí a gente vai ter o gerenciamento dos demais centros vitais por ele, tá? Então ele é o centro coordenador do nosso corpo. A disfunção dele está muito relacionada em diferentes tipos de psicose. Então, o que as pesquisas falam é que geralmente em pacientes com psicose se encontra um desequilíbrio no centro coronário. Nós vamos ter o centro frontal, então, que você põe entre os olhos, tá? Na base do nariz. Ele é associado às capacidades extrasensoriais, então. O que que são capacidades extrasensoriais? Que estão além dos cinco sentidos. Nós chamaríamos na doutrina espírita de, por exemplo, os fenômenos de dupla vista, ok? Então, essas capacidades que estão além dos cinco sentidos são atribuídas pela literatura a esse centro, tá? Ele faz um apoio íntimo, então, ao coronário, tá? Justamente na coordenação ali com a glândula pineal, hipófise e hipotálamo, associada a essas glândulas, tá? Ele tem vínculo direto com os vários órgãos e partes do cérebro associados à função da visão, audição, olfato e seios paranasais. Então, por exemplo, crises de rinite, sinusite, doenças que se dão sobre os seios paranasais estão relacionados com um desequilíbrio também do frontal, tá? Não pega só o laríngeo, ele vai pegar bastante o frontal. O chakra laríngeo, então, tá? Ele vai fazer a administração das glândulas tireoide e paratireoide, mas ele também supervisiona e administra as funções da boca, das cordas vocais, porque a fonação está diretamente relacionada a ele, a passagem de ar está relacionada a ele, ok? Traqueia e vértebras cervicais, tá? Nessas vértebras aqui de trás. Relacionado aos órgãos da fonação e da respiração, ok? Da respiração. Fonação e respiração. Tive uma saída de pensamento aqui. Um momento autista. Associado ao sistema nervoso parasimpático, pessoal, isso é muito importante. Então, o sistema parasimpático ele faz parte do sistema autônomo, que é quem regula o nosso sistema visceral, tá? E quem faz a coordenação do nosso sistema imunológico é o sistema parasimpático, tá? E aí fala-se principalmente do nervo vago. O nervo vago, então, ele vai inervar pulmão, coração, timo e as demais estruturas do nosso abdômen, que vai fazer esse balanço, tá, da regulagem da função. Quem coordena isso é o centro laríngeo. E ele é um centro geralmente associado à criatividade e expressão, ok? Principalmente a expressão vocal.
O chakra cardíaco, então, ele é um centro associado à expressão e à manifestação emocional. Então, a nossa capacidade em se expressar emocionalmente e fazer essa troca energética a partir desse centro vital está relacionado ao coração. Ele vai atuar sobre o coração, sobre os brônquios, sobre os pulmões, sobre os seios, as mamas, e todo o sistema circulatório, então, vai ser administrado pelo centro cardíaco. Regulação da atividade hormonal do timo, ou seja, o centro cardíaco, então, ele desempenha um papel importantíssimo e fundamental que as pesquisas mostram sobre o sistema imunológico, principalmente maturação dos linfócitos T e células natural Kirlian, ok? E aí a gente vai entender também o porquê que muitas vezes um abalo emocional me gera imunodepressão e eu tenho manifestação de doenças infecciosas como uma gripe comum. Centro gástrico, que vai ser colocar na boca do estômago, no epigástrico ali, ele vai ser o centro responsável pela usina fluídica do organismo, tá? Tanto para manutenção como para preservação e exteriorização. Ou seja, pessoal, ele vai ser o nosso centro de usinagem natural para correspondência das necessidades fisiológicas das nossas células, tá? Ele faz esse abastecimento físico. Localiza-se sobre o epigástrico, fica na boca do estômago aqui, abaixo do processo tifoide. Administra os processos digestórios, metabólicos referentes aos órgãos desse sistema, como pâncreas, fígado e as adrenais, tá? O esplênico, pessoal. Trouxe o esplênico mesmo assim, porque a gente trabalha bastante com esplênico, embora haja, né, divergência de literatura. Rege a função de baço, pâncreas, fígado e vesícula biliar. Então, principalmente as imagens do Leadbeater nos chakras, eles mostram os nadis que correspondem à interação com o centro gástrico, com o centro cardíaco e com o centro genésico, tá? E aí a gente vai ter justamente o equilíbrio sobre a função de fígado, vesícula biliar, baço, pâncreas. E aí, quando a gente pensa na função do baço, que é sobre onde ele se justapõe, o baço, ele é um dos principais órgãos responsáveis pela maturação celular e pelo sistema imunológico, tá? Desculpa, maturação celular das células sanguíneas, ok? Auxilia na regulação das funções gonadais. A literatura traz isso, as pesquisas. Então, o que que são as gônadas ali, né, pessoal? Dos nossos órgãos sexuais, tá? Genésicos. E aí tem a função do chakra genésico, sede energética sutil da sexualidade, da energia sexual. Tanto do ato sexual em si, como também da energia sexual, que é uma energia potencial para várias coisas na nossa vida. Vincula-se diretamente às gônadas e aos órgãos reprodutores, também a bexiga, útero, rins, intestinos, apêndice e as vértebras lombares, tá? Eu vejo pacientes respondendo muito, paciente com dor lombar, quando nós damos concentrado, dependendo do que o paciente tem. Sobre o genésico, tá? Eu vejo que ele responde muito bem. Está relacionado, então, à ativação e à regulação das células de Leydig, que é justamente as células que ficam nos ovários e nos testículos, que fazem a maturação, que fazem a produção de testosterona. O chakra raiz, então, que vai ficar na base coxígea, ok? Ele vai ficar sobre o centro períneo entre os órgãos sexuais, reflete o grau com que nos sentimos ligados à terra. E eles usam muito, os orientais, uma expressão, manter os pés no chão. Então, aquela pessoa que às vezes ela tá meio forinha também da casa, existe uma descoordenação entre o centro raiz e o centro coronário, tá? E aí eles dizem que a gente tem que equilibrar a função do raiz com o coronário. A ausência de atividade do raiz é uma pessoa que está muito no mundo das ideias, né? Para ela tudo é espiritual, tem essa questão. Uma pessoa que ela está muito no raiz, fora do coronário, ela se vincula mais às questões terrenas, materiais, tá? Isso segundo os tratados orientais. Seria a sede da Kundalini,
O que que é isso? Nossa energia vital. Tanto os yogis quanto os taoístas, eles fazem muita prática da energia da Kundalini. Que o que que é isso? É fazer a ascensão dessa energia vital ao longo da coluna, equilibrando cada chakra para que ele venha ascender as capacidades espirituais, tá? Ele é um trabalho difícil e perigoso. Ele requer meditações, práticas meditativas e energéticas profundas, que geralmente levam muito tempo. Há relatos de pessoas que tentaram fazer isso ao bel prazer e acabaram com sérios problemas, inclusive com problemas mentais, tá? Então, é associado o chakra raiz ao sacro, à espinha, então seria a coluna vertebral, e aos orifícios externos de secreção, ok? Seria ânus, o reto, tá? E os órgãos genitais. Isso aqui é uma citação do Manual do Estudante Magnetizador, chegando já para o final. As mais graves desordens frequentemente são devidas a uma disfunção do plexo solar. Ele é sempre o último dos plexos a ser atingido e percebe-se seu equilíbrio rompido quando, primeiro, um ou vários plexos secundários apresentam consumo excessivo de energia vital. Então, eles gastam mais do que precisam em estado normal para fazer funcionar os órgãos sob a sua dependência. Tá? Então, eu tenho um consumo excessivo de centros vitais secundários ao ao plexo solar, desculpa. E aí, então, ele tem que doar demais. E isso vai acabar desgastando ele, ok? Demasiadamente solicitado, o plexo solar fornecerá toda a energia pedida e poderá reagir de duas maneiras. Ou fará penosamente seu equilíbrio magnético com o exterior e com o tempo se esvaziará, provocando uma debilidade generalizada, ou procurará a exaustão, reservas no magnetismo cósmico e, nesse caso, se congestionará, produzindo um hipofuncionamento febril e generalizado. E isso é bem comum da gente ver. E aí, o segundo caso. Ocorre às vezes que o plexo solar não consegue mais conectar-se com o magnetismo cósmico para recarregar-se naturalmente. É o que acontece nos casos graves de estresse, depressão, de transtornos mentais, nos quais o indivíduo se desliga da realidade. Eu acrescentaria ainda aqui obsessão. Não sei se tu concorda comigo, Ana. O plexo solar inverte a função no lugar de ser provedor que distribui energia cósmica aos demais plexos, ele se torna como um canibal e absorve energia disponível nos demais, tá? E é isso aí. É isso aí, pessoal. Muito Dúvidas, bem. comentários? Aproveitem, pessoal. Semana que vem nós já passamos ao outro tema, que aí a gente vai ver a conexão disso tudo com os órgãos que funcionam no nosso corpo e sobre os quais a gente vai atuar diretamente. Então, o Marcos passa a bola para o Paulo Inácio e a gente segue o jogo. Quem é Marcos? É tu? Vou aprender a te chamar de Marcos Vinícius. Tranquilo, pessoal? Ficou bem entendido as questões do perispírito, a importância da gente estudar tudo isso, né? Buscar conhecer. Tu pode pôr de novo só aquela última imagem do Leadbeater ali para mim, por favor, Marcos? Ou Vinícius, já que ele não é. Eu sou a única pessoa que chama ele de Vinícius, então ele não gosta que eu chame de Marcos. Exatamente. Então tá. Aqui? Aí, É. essa. Só uma colocação, né? Não, nada a ver com a questão da Kundalini, né? Mas aqui, ó, para vocês observem a anatomia desse desenho. Tem uma coisa que é muito importante na prática, da gente pensar, né? Analisar essa anatomia e pensar a nossa atuação com as técnicas sobre elas.
Então vocês vejam, né? Muitas vezes eu somente fazer uma imposição sobre um dos centros de força pode ser insuficiente, tá? Eu associar o centro de força ao órgão também ainda assim pode ser insuficiente. Qual é o recurso que ainda me resta? É eu trabalhar exatamente das vértebras da coluna todo o sistema de enervação que vai dar no plexo. E aí fechar o círculo. Então, isso é muito importante. Aprendemos isso no atendimento de uma das magnetizadoras da casa, que está com problema renal, em que o Georges nos orientou a fechar todos os círculos, né? Então, a gente magnetiza toda a partir da coluna, da vértebra da coluna correspondente, em direção ao centro de força e ao órgão. Então, pega todo o plexo também, né? Então, além de magnetizar o centro de força, magnetizamos também o plexo e o órgão, Ou né? seja, justamente para É levar para um, uma questão de ativação neural. é, isso é um tratamento para uma situação de quase falência renal, né? Ela estava à porta da hemodiálise e voltou, né? Mas é exatamente isso. Então, assim, ó, é importante a gente pensar nisso para quando a gente vai utilizar, vai pegar uma situação dessas em que é uma situação bastante grave, em que a gente tem esse recurso aí. Tá? Não vou fazer a Kundalini, mas eu posso sim utilizar a magnetização do sistema nervoso aqui da coluna e a partir dele ir para os plexos e dos plexos para os nervos. Tá? Então, a gente vai forçar realmente a passagem de energia em todos os pontos em que ela é necessária. Era só Perfeito. isso. Show de bola. É bonito, tio. Certo, pessoal? Dúvidas? Comentários? Então, esse é aquele momento que a gente escolhe alguém para prece? Pode ser? Já que voluntário não tem, a gente nomeia, né? Então, né? Dá para escolher qualquer um? Sim. Marta Valquíria, eu percebi um espírito de muita luz ao teu lado. Muita luz, ele tá com as mãos impostas sobre a tua cabeça. E eu acho que ele tá querendo te intuir para uma prece. Tu faz ela para nós? Eu faço. Sim, faço. Fecha a Muito porta obrigado, aqui. mano. Tudo bem, boa noite. Então, vamos serenar os nossos pensamentos, elevar nosso espírito a esse momento tão grandioso de aprendizagem, que possamos, com todas essas palavras, com todo esse conhecimento, colocar em prática para o nosso bem e para todos aqueles com os quais nós vamos conviver. Agradecemos muito a participação do Marcos, né, Vinícius, que aqui colaborou para que possamos associar os meridianos, os chakras, os plexos, e logo vamos aprender sobre os órgãos também, e assim melhorarmos a nossa prática como magnetizadores. Que possamos estar bem, em paz e tranquilos, e nos encontrarmos novamente na quarta-feira. Agradecemos a Deus, ao Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a todos que puderam também auxiliar nesse momento. Que assim seja. Opa, Espero ter. Muito obrigado, Marta. Muito bom. Agradeço. Ah, bom, depois a gente vai fazer a redistribuição. Agora, então, a gente vai passar a semana que vem, né? Já transitamos, né, lá dos fluidos, chegamos ao perispírito, corpo semimaterial, e agora vamos
passar a bola, né, para a parte material com o Paulo Inácio, né, vendo uma noção básica de anatomia. Então, lembrando duas coisinhas, tá? O Marcos vai voltar em outros temas, porque a coordenação somos eu, ele e o Paulo Inácio. Então, ele vai voltar. E as aulas de anatomia, essa é para a gente ter uma noção geral, tá? Depois, no segundo semestre, elas vão ser aprofundadas por especialistas, tá certo? Todos serão médicos ou profissionais da saúde especializados na devida área que irão falar, tá? Então, vamos lá, vai ter uma pessoa que vai falar sobre sistema nervoso central, né? Toda a parte do sistema nervoso, que é uma neurocirurgiã, espírita e magnetizadora, amiga minha, né? Vai ter a Gisele, que está aqui com a gente, que vai depois falar sobre a questão, né, do aparelho reprodutor e toda essa questão. Ela é médica ginecologista, né? Psiquiatra também, né, Gisele? Então a gente e assim será sucessivamente. Então o Paulo é cardiologista, depois no segundo semestre ele vai focar mais no coração, mas a gente precisa harmonizar todo o grupo, né? Nós somos um grupo bem heterogêneo, tem pessoas iniciantes também, então ele vai dar uma noção geral de anatomia, sempre lembrando isso, né? Nós estudamos anatomia pensando sempre nessas três dimensões que a gente tá vendo? A gente viu a parte fluídica, viu a parte magnética e agora nós vamos chegar na parte física, tá? E assim nós vamos trabalhar depois as técnicas. Isso a gente nunca pode perder de mente. A primeira resposta, onde eu vou trabalhar, tá? Chegou uma pessoa diante de nós e ela nos relata: olha, eu tenho um problema, cita lá uma doença qualquer. A primeira pergunta que eu tenho que me fazer é: onde irei trabalhar? E para isso eu tenho que lembrar dessas aulas, essas que a gente está trabalhando agora. Eu tenho que lembrar aonde vai ser no perispírito, eu tenho que lembrar aonde vai ser na parte, né, dos plexos, e eu tenho que lembrar onde vai ser e como é que funciona na parte anatômica, tá? Então, estamos respondendo a primeira pergunta que um magnetizador tem que se fazer para estabelecer um protocolo de atendimento para alguém. E não precisar mandar mensagem de WhatsApp, seja para quem for, para o que que eu faço? Não, tá? A gente tem que estabelecer raciocínio, e a primeira pergunta é essa. E para isso, para responder essa pergunta, a gente precisa conhecer tudo isso que a gente está conhecendo. Tá bom? Gente, boa noite para todos, um bom feriado. Nos vemos na próxima Boa noite, semana. Vinícius. Boa Amém? noite. Obrigada por tudo.